Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre os circuitos integrados. Os circuitos integrados de hoje são os circuitos da linha 7400. Essa série de circuitos integrados 7400 se originou com circuitos integrados TTL feitos pela Texas Instruments, lá pela década de 60, por aí, que é uma empresa dos Estados Unidos que produz esses circuitos. Ela foi pioneira nessa área, e devido à popularidade dos circuitos, eles também foram produzidos por outros fabricantes, mas sempre ali com a mesma nomenclatura, seguindo um padrão, para que fique fácil essa identificação como um conjunto ali, né? Que eles são compatíveis como uma linha completa. Bem, a diferença entre o circuito normal e um circuito dessa linha integrado é o que? É o seguinte: para a gente, por exemplo, solicitar para o fabricante produzir um circuito que seja da nossa especificação, nós mandamos a tabela verdade do circuito desejado e ele vai produzir com base na tabela. O que acontece? Esse trabalho é um trabalho que ele vai ser muito mais específico, porque o fabricante vai estar produzindo o circuito de acordo com as suas especificações. Dessa forma, é um trabalho que vai custar muito mais, ou seja, vai encarecer o que você quer que esteja fazendo, e também é um de uso muito específico, então você só vai usar para aquele projeto dependendo e não vai ter ali um uso mais amplo. Já os circuitos da linha 7400 é diferente. Esses circuitos, eles são feitos de um uso mais amplo para um uso mais geral. Ou seja, nós temos alguns circuitos específicos ali, como o 7400, 7404 e outros que a gente vai falar aqui. E dessa forma, esses circuitos eles podem ser comercializados de uma maneira ampla, de uma maneira geral. O que acontece? Quando você vai produzir ali um seu circuito, utilizando esses circuitos, você provavelmente vai precisar de mais de um, mas o custo que você vai ter utilizando os circuitos integrados da linha 7400, ao invés de utilizar um ali feito sob medida, vai ser um custo bem menor, o que facilita muito, né, na hora de você, por exemplo, comercializar um produto. Bom, como eu falei antes, a série 7400 ela vai utilizar circuitos da família lógica TTL, que significa transistor lógico. A família TTL, ela é uma das principais famílias de circuitos integrados bipolares. Ou seja, eles utilizam transistores bipolares do tipo NPN e PNP, como a gente tinha falado já em algumas aulas anteriores. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do circuito integrado 7404, que faz parte da série 7400. Aqui a gente tem a tabela verdade do circuito e como vocês estão vendo, nós temos a entrada, né? A entrada é representada por A e nós temos a entrada H e L. Você pode estar se perguntando, mas cadê os zeros e 1 que eu conheço? Bem, aqui a gente pode observar que é um pouquinho diferente, mas não foge muito da ideia que a gente já conhece. Aqui, o H vai representar o 1 e o L vai representar o 0. Ou seja, aqui a gente pode ler também que a gente tem o 1 e o 0. Como vocês podem ver, a entrada eu tenho o H, mas na saída eu vou ter o L. Ou seja, esse circuito é um circuito que nega, ele é um circuito inversor. Ou seja, quando você entra H, você vai sair L. Quando entra L, sai H. Vocês vão ver mais para frente no Logicim que esse circuito, por exemplo, se a sua entrada entra H, ela vai sair L. E no circuito funciona da mesma forma. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do circuito integrado 74.147. Como eu já disse, também faz parte da série 77.400. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do circuito integrado 74.147. Esse circuito, como o anterior, faz parte da linha 7400 e aqui a gente tem a tabela verdade dele. Aqui na tabela verdade nós temos as entradas, temos as saídas. Aqui a gente tem os H's, né, as variáveis H's que vão representar o 1, não se esqueçam. As variáveis L, que vão representar o 0. E aqui o X. O X não se preocupa que ele é insignificante, não significa nada, tá bom? E aqui nós temos as entradas, 9 entradas, e as saídas, que são 4. Ou seja, a gente vai conseguir ver isso mais claramente no Logicim, mas o circuito 74.147
47, perdão, ele vai ser responsável por fazer, digamos aí, a conversão entre 9 portas de entrada para somente 4 portas de saída. Isso fica mais claro no circuito lógico. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do circuito integrado. É o último que a gente vai utilizar no nosso circuito completo, que vai ser o circuito integrado 7448, também da família 7400. Bom, esse circuito, ele é um decodificador. Por que decodificador? Porque ele tem como entrada, a sua entrada é a entrada BCD, e ele tem uma saída de 7 segmentos, que é o que a gente necessita, já que vocês vão ver lá no Logicim, que ele vai se encontrar ali ao lado do nosso display de 7 segmentos. Ele é a parte final, antes da gente chegar no display, já que ele tem ali a sua saída de 7 segmentos, que é exatamente isso que a gente precisa para o nosso display, para o nosso projeto. Bom, o que acontece? Ele tem uma entrada BCD. O que é uma entrada BCD? O BCD é basicamente binário, código decimal. O que é isso? BCD é quando a gente representa os números, né, da base decimal em números binários. Mas não sendo exatamente isso, a gente vai representar em números binários os algarismos somente de 0 a 9. Ou seja, a gente vai representar não o valor que o número representa, a gente vai representar os dígitos dele. Então, basicamente o que a gente tem que saber é que esse circuito é um decodificador. Então, ele vai decodificar a entrada no BCD para uma saída de 7 segmentos, que é o que a gente necessita ali para finalizar o circuito. Aqui a gente tem a lista de compras que é necessário para que a gente possa realizar esse circuito, que vai ser agora mostrado no Logicim. Então, aqui, como primeiro item, nós temos o display de 7 segmentos, né, que vai ser ali o final, que vai mostrar todos os números para a gente. Os circuitos, então, nós temos o circuito integrado 7404, que é o primeiro que eu falei, né, que é aquele da negação. O circuito integrado 7448, que foi esse último que eu acabei de falar, que é o decodificador, e o circuito integrado 74.147. Além disso, a gente também precisa do kit protoboard, que é o kit que a gente vai, né, montar ali o circuito, e os botões, como vocês podem ver, a gente precisa de 10, já que a gente vai representar 10 números, né, 10 dígitos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do trabalho, possam ter entendido. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Agora iremos explicar o circuito que construímos. Na nossa entrada, temos os botões de 0 a 9. E na nossa saída está ligado o display de 7 segmentos. Bom, como a entrada está diretamente ligada à nossa saída, se apertarmos o botão 0, aparecerá 0 no display. Se apertarmos 1, aparecerá 1 no display. Botão 2, 2 no display. E assim consecutivamente. Para esse circuito, utilizamos 3 circuitos integrados da série 7400. O 7404, o 74147 e o 7448. Bom, vou explicar um pouquinho cada um. O 7404, ele possui 6 portas lógicas, não. O 74147, ele tem a função, né, de transformar esses botões em BCD, Binary Code Decimal. O que ele faz? Ele converte o sinal de entrada, né, que está em decimal, né, de 0 a 9, em um sinal de saída binário de 4 bits. O 7448, ele transforma esse BCD no dígito que aparecerá no display. Ou seja, ele converte o sinal de entrada, que está em 4 bits, num sinal que irá acender os segmentos desse display. Vai mostrar o dígito. Para a construção desses circuitos, utilizamos a tabela verdade que está no manual deles. Como, por exemplo, aqui. Esse é o manual do circuito 74147. E aí utilizamos essa tabela. Apenas o único caso que não utilizamos a tabela verdade é o 7404.
porque podemos colocar já as portas lógicas diretamente, que são 6 portas lógicas não, conforme demonstrado aqui. Agora, por que utilizamos aqui antes, né, o chip 7404 e depois, entre esse circuito aqui 74147? Se olharmos aqui a tabela verdade dele, ó, a primeira linha, todas as entradas seriam 1, né, que esse H representaria 1, e todas as saídas seriam 1. Se olharmos a tabela BCD, observamos que nenhuma das saídas tem apenas 1. Então, o que ele precisa? Ele precisa de um inversor, que seria o 7404, para inverter. Então, nesse caso, o que ele vai fazer? As entradas que seriam 1 vão ser todas invertidas para 0 e todas as saídas serão 0. E aí, por esse motivo que colocamos o circuito integrado 7404 antes e depois do 74147. E todo esse processo para que ocorra essa transformação inicial dos botões que estão em decimal em BCD e depois do BCD é transformado no dígito, né, na imagem que aparecerá no nosso display.